Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Já imaginaram construir algo tão alto que parecesse tocar as nuvens? Hoje, vamos viajar no tempo para desvendar a história de uma das estruturas mais ambiciosas da humanidade. Um conto que atravessa milênios e ainda hoje ecoa em nossa cultura: a Torre de Babel. Tudo começa em uma planície na terra de Sinar, a antiga Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Após o grande dilúvio, a Bíblia nos conta, no livro de Gênesis, que toda a humanidade falava uma única língua. As pessoas migraram para o leste e, ao chegarem em Sinar, decidiram: vamos construir uma cidade para nós, com uma torre, cujo topo chegue aos céus, para que nosso nome se torne famoso e não sejamos espalhados por toda a face da terra. Essa não era apenas uma construção qualquer, era um símbolo de unidade, poder e principalmente de ambição humana. Eles queriam criar um marco, um ponto de referência que garantisse que jamais se perderiam uns dos outros. Usando tijolos cozidos em vez de pedra e betume como argamassa, eles iniciaram uma obra monumental, uma verdadeira maravilha da engenharia da época. Mas por que essa ambição toda? Pensem no contexto. Eles haviam sobrevivido a uma catástrofe global e buscavam segurança, um modo de controlar o próprio destino. A torre era a manifestação física desse desejo, um monumento à sua própria força e engenhosidade, uma forma de dizer: nós estamos aqui e somos capazes de grandes feitos. Era um projeto que unia a todos num propósito comum. No entanto, segundo o relato bíblico, essa ambição foi vista de outra forma. Deus teria descido para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e interpretado aquilo como um ato de arrogância. A humanidade, unida em sua linguagem e propósito, poderia alcançar qualquer coisa, desafiando os limites estabelecidos. Então, para impedir que o projeto continuasse, Deus disse: vamos descer e confundir a língua deles, para que um não entenda a fala do outro. E assim foi feito. De repente, o canteiro de obras, que antes era um lugar de cooperação harmoniosa, transformou-se em um caos completo. O arquiteto dava uma ordem e o operário entendia outra coisa. A comunicação, a base de todo o esforço coletivo, ruiu. Imaginem a frustração. As pessoas tentavam se comunicar, mas só ouviam sons estranhos e incompreensíveis. A confusão gerou desconfiança e conflito. O grande projeto unificador se tornou o motivo da separação. Incapazes de trabalhar juntos, os construtores abandonaram a torre inacabada e se espalharam por toda a terra, formando diferentes povos e nações, cada um com sua própria língua. A cidade foi chamada de Babel, que em hebraico soa como a palavra para confundir. Mas será que a Torre de Babel existiu de verdade? Muitos historiadores e arqueólogos acreditam que a lenda pode ter sido inspirada por estruturas reais da Mesopotâmia, os famosos zigurates. Essas eram gigantescas torres em forma de pirâmide escalonada, construídas pelos babilônios e sumérios. No topo, geralmente havia um templo dedicado a um deus. O mais famoso deles foi o Etemenanque, um zigurate dedicado ao deus Marduk, na cidade da Babilônia. Seu nome significava a casa da fundação do céu e da terra. Quando os hebreus foram exilados na Babilônia por volta do século VI a.C., eles teriam visto essa torre imponente, talvez já em ruínas ou em reconstrução, e ela pode ter servido de inspiração para a história que conhecemos. O Etemenanque era uma estrutura colossal para a época, com uma base de cerca de 91 metros de lado e uma altura que também poderia chegar a 91 metros. Para um povo vindo de uma região com construções mais modestas, ver algo daquela magnitude, que parecia realmente desafiar os céus, deve ter sido algo absolutamente impressionante e até um pouco assustador. A diversidade de línguas e povos que eles encontraram na cosmopolita Babilônia também pode ter ajudado a moldar a narrativa da confusão das línguas.
A história da Torre de Babel vai muito além de um simples conto religioso ou histórico. Ela se tornou uma poderosa metáfora sobre a condição humana. Fala sobre nossa ambição, nosso desejo de superar limites e alcançar o impossível. Quem nunca sonhou em deixar uma marca no mundo, em criar algo grandioso? Ao mesmo tempo, ela serve como um alerta sobre os perigos do orgulho e da arrogância. A história nos lembra que, quando nossa ambição nos cega para a humildade e para os nossos limites, o resultado pode ser a confusão e a divisão. A busca pelo poder a qualquer custo pode, ironicamente, nos levar à nossa própria ruína. E a questão da linguagem? A história de Babel explica, de forma mítica, a origem da diversidade linguística no mundo. Mas hoje, vemos essa diversidade não como uma punição, mas como uma riqueza cultural imensa. Cada língua é uma janela para uma forma diferente de ver o mundo, um tesouro de conhecimento e tradições. Hoje, em um mundo hiperconectado pela internet e pela tecnologia, estamos, de certa forma, tentando construir uma nova Babel. Criamos plataformas globais, tradutores automáticos e uma cultura pop que atravessa fronteiras. Estamos tentando superar as barreiras da linguagem para nos unirmos novamente em um propósito comum. Será que, desta vez, conseguiremos fazer isso com sabedoria e humildade, celebrando nossas diferenças em vez de tentar eliminá-las? A lição da Torre de Babel não é para pararmos de sonhar alto ou de colaborar em grandes projetos. Pelo contrário, ela nos encoraja a buscar a unidade, mas uma unidade baseada no respeito, na comunicação clara e na compreensão mútua. A verdadeira força não está em todos falarem a mesma língua, mas em todos estarem dispostos a ouvir e a entender uns aos outros, apesar das diferenças. A torre que desafiou os céus pode ter caído, mas seu legado permanece. Ela nos lembra da nossa incrível capacidade de criar e, ao mesmo tempo, da nossa responsabilidade de usar esse poder com sabedoria. É uma história sobre ambição e limites, sobre unidade e diversidade, e sobre a eterna busca humana por conexão e significado. E aí, o que vocês acham dessa história? Acreditam que foi um evento real, uma metáfora ou um pouco dos dois? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Vamos adorar ler e conversar sobre o assunto. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou de desvendar esse mistério milenar conosco, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho. E claro, se ainda não for inscrito, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Um grande abraço e até o próximo vídeo.